Olha, poucas experiências são tão universais quanto sentar na cadeira do dentista e ver aquela agulha chegando perto, né? É um momento que pode dar um certo frio na barriga, mas alguém já parou para pensar no que realmente tem ali dentro? Pois é, por trás desse receio todo, existe uma ciência fascinante, toda pensada para o nosso conforto e segurança. Essa é a pergunta que a gente vai investigar hoje. Vamos desvendar o mistério que existe naquele pequeno cartucho e entender a ciência por trás de uma anestesia odontológica que funciona direitinho. Bora lá mergulhar nisso? Tudo começa aqui com esses tubinhos de vidro, os cárpoles. E não tem só uma substância ali dentro, não. É uma fórmula super balanceada, projetada para funcionar de um jeito bem previsível. Cada componente tem um papel fundamental. A primeira coisa que a gente precisa entender é que não existe um anestésico único, sabe? A escolha é muito bem pensada e se baseia em vários fatores. Isso transforma o controle da dor numa ciência personalizada para cada pessoa. E o fator mais importante de todos é o tempo. A primeira pergunta que o dentista se faz é: quanto tempo esse procedimento vai levar? Para uma restauração rápida, um anestésico de curta duração. Já para um tratamento de canal mais demorado, aí precisa de algo que dure bem mais. E as opções geralmente se encaixam nessas três categorias aqui. Os de curta duração, para procedimentos bem rápidos. Os de duração intermediária, que duram mais ou menos 1 hora, são os mais comuns, o feijão com arroz do consultório. E, claro, os de longa duração para cirurgias mais complexas, que precisam de mais de 90 minutos de anestesia profunda. Agora, uma coisa muito interessante é que não se trata só do que está na agulha, mas também de onde essa agulha vai. A técnica que o dentista usa pode mudar completamente o efeito do mesmo anestésico. E essa tabela mostra isso perfeitamente. Olha só a prolocaína. Se for usada numa injeção de infiltração, que foca em um dente só, a anestesia pulpar, aquela dormência bem no nervo do dente, dura uns 10 a 15 minutos. Agora, se a mesmíssima substância for usada num bloqueio de nervo que anestesia uma região inteira, essa mesma dormência profunda pode durar até 60 minutos. É a mesma droga, com resultado 4 vezes maior. Impressionante, né? Mas mesmo com a escolha certa do anestésico e da técnica, a experiência ainda pode variar bastante. E por quê? Porque além da decisão do dentista, existe o fator mais imprevisível de todos, o próprio paciente. Na medicina, a resposta do corpo a qualquer medicamento segue esse padrão aí, a famosa curva de sino. Isso quer dizer que não existe uma resposta única correta, existe uma faixa de respostas que são consideradas normais. A grande maioria de nós, tipo uns 70%, está bem no meio dessa curva. São os normorreativos. Para essas pessoas, se a bula diz que o anestésico dura 60 minutos, ele vai durar por volta de 60 minutos. É previsível, é consistente. Mas e os outros 30%? Bom, cerca de 15% são os hiperreativos, que é aquela galera que fica com a boca dormente por muito, muito mais tempo. E os outros 15% são os hiporreativos. São aquelas pessoas que sentem que a dormência passa voando. E o mais importante, as duas respostas são completamente normais. São só variações de como cada corpo reage. Então, a grande sacada é a seguinte: para quem sente que o anestésico passa rápido demais, a causa não é um metabolismo acelerado. Isso é um mito bem comum. Na verdade, tem a ver com a forma como os receptores dos nervos de cada pessoa estão programados para interagir com uma substância. E tudo isso, claro, nos leva a uma preocupação bem comum: a segurança. Como os dentistas sabem quanto anestésico podem usar? A resposta está em cálculos bem rigorosos. Não é nenhum tipo de adivinhação. O conceito-chave aqui é a dose máxima recomendada, ou DMR. É um limite de segurança estabelecido para cada anestésico e é calculado especificamente para cada pessoa, com base no peso corporal. Isso garante que a dose fique bem longe de qualquer nível que possa ser tóxico. E esse cálculo é só uma etapa de um processo de segurança bem completo. Os dentistas revisam todo o histórico médico, checam se existem alergias e, o mais importante, sempre usam a menor dose possível que seja eficaz para resolver o problema. A segurança está sempre em primeiro lugar. Beleza, agora vamos falar dos anestésicos em si. Muita gente ainda fala em novocaína, mas a verdade é que a novocaína não é usada na odontologia há décadas. A novocaína, que na verdade é a procaína, pertencia a um grupo químico chamado ésteres, que tinha uma chance maior de causar alergia. Os anestésicos de hoje são do grupo das amidas, e alergias a amidas são incrivelmente raras. Isso as torna muito, mas muito mais seguras e confiáveis. E o rei de
todos os anestésicos do tipo amida é a lidocaína. Quando ela foi introduzida lá nos anos 40, revolucionou completamente o controle da dor na odontologia. E aqui a gente vê a ciência e a aplicação lado a lado. De um lado, a molécula que bloqueia a dor. Do outro, o produto que o dentista usa. A lidocaína é tão eficaz e confiável que virou o padrão ouro, o ponto de referência com o qual todos os outros anestésicos são comparados. Resumindo, ela foi introduzida em 1948, dura em média 60 minutos para anestesia do nervo do dente e continua sendo a maior referência em eficácia e segurança. É um verdadeiro clássico da medicina moderna. Mas nem todo procedimento precisa de 60 minutos, certo? Para trabalhos mais rápidos, existe outro anestésico super importante, a mepivacaína. O superpoder da mepivacaína é que ela é um vasodilatador bem suave, ou seja, ela não expande tanto os vasos sanguíneos. Por causa disso, ela não precisa de um aditivo, como a epinefrina, para mantê-la no lugar. Ela dá conta do recado sozinha, o que a torna a escolha perfeita para procedimentos mais curtos ou para pessoas que têm alguma sensibilidade a esses aditivos. Então, da próxima vez que alguém sentar na cadeira do dentista, vale a pena lembrar: o que está naquela agulha não é uma solução genérica. É o resultado de décadas de ciência, combinado com uma decisão cuidadosa sobre o procedimento, e tudo isso ajustado pela compreensão de que cada corpo responde de um jeito único. Então, fica a pergunta no ar. Saber de toda essa ciência, de toda essa precisão e segurança por trás da anestesia, será que isso muda a forma como a gente olha para aquela agulha? É algo para se pensar, não é mesmo?